Concluímos na semana passada o capítulo 2 e hoje nós vamos entrar no capítulo 3. Se Deus permitir, vamos falar de todo ele e concluir o livro de Tito, para que o Senhor nos ajude nessa nossa viagem por toda a Bíblia, que iniciamos já há mais de um ano. Estamos meditando em toda a Bíblia. Tito, capítulo 3. Essa carta que os irmãos já estão familiarizados, já estamos falando sobre ela há algumas quartas-feiras. O apóstolo Paulo escreve ao seu cooperador e amigo, irmão na fé, Tito. Tito, ele havia estado com Paulo em Creta, e vocês já sabem, já falei aqui algumas vezes, que a ilha de Creta era uma ilha muito grande, com cerca de 100 cidades. O apóstolo Paulo, de passagem na ilha de Creta, muito provavelmente na sua quarta ou quinta viagem missionária, ele, ao passar por lá, ele percebeu que as coisas estavam desordenadas. Então ele deixa Tito para, como diz aqui no começo da carta, pôr em ordem. E o que significava pôr em ordem a igreja? Significava, em primeiro lugar, instituir uma liderança bíblica de maneira a afugentar os falsos mestres, os falsos profetas, e trazer à igreja obreiros verdadeiros. Em segundo lugar, significava direcionar os irmãos nos relacionamentos interpessoais. Os cristãos precisavam aprender a agirem como cristão. Então, como eu devo tratar as pessoas? Então ele vai dividir, ele fala de algumas classes de pessoas, homens mais velhos, mulheres mais velhas, e tudo isso a gente falou no capítulo 2, e ele conclui o capítulo 2 falando a respeito da graça e da pedagogia da graça, ou os ensinos que a graça traz consigo. E na semana passada nós falamos sobre isso, a necessidade de nós entendermos a preciosa graça que nos visitou. Então agora no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai concluir essa carta falando da conduta cristã. Eu intitulei o nosso estudo da manhã de hoje de A Árvore e os Seus Frutos. O Senhor Jesus vai nos ensinar sobre isso em Mateus capítulo, lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, ele vai nos dizer que a árvore é conhecida pelo seu fruto. E ele nos fala algo que para um ouvido comum talvez pareça redundante, mas Jesus ele quis ser extremamente específico. Então ele diz: a árvore boa produz um bom fruto, a árvore má produz um fruto mau. E de repente talvez nós estivéssemos contentes ou satisfeitos com essa afirmação, mas Jesus vai além e diz: porque a árvore boa não pode produzir um fruto ruim, e a árvore má não pode produzir um fruto bom. Então o apóstolo Paulo está querendo nos mostrar que a graça, a genuína graça de Deus, quando ela visita o coração de um pecador, ela vai produzir bons frutos na vida daquele pecador. Se a graça de Deus não transformou a vida do pecador, então muito provavelmente não foi a graça de Deus que o visitou. Por isso nós precisamos, irmãos, muitas vezes despertar para a seriedade das afirmações que o Evangelho traz consigo. Então aqui no capítulo 3, sem muita demora, o apóstolo Paulo inicia dizendo: lembre a todos que se sujeite aos governantes e às autoridades. E olha, irmãos, o apóstolo Paulo não está falando isso à toa. O apóstolo Paulo já havia falado nos versículos anteriores sobre a realidade dos cretenses. As pessoas que moravam lá em Creta, eles tinham uma característica. Qual era a característica deles? Eles eram insubmissos. Eles eram pessoas que tinham uma dificuldade muito grande de se submeter. Se não, vejamos, capítulo 1 de Tito, versículo 10. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. Essa palavra insubordinados, ela é um sinônimo da palavra insubmisso. O que é um insubordinado? É aquele que não se subordina, é aquele que não se submete às autoridades.
Então, digamos que entra um policial aqui para fazer uma averiguação e ele pede para que você fique em uma posição para que ele possa ver se você está carregando alguma coisa ilícita, e você diz: não, eu não vou fazer isso não, porque eu tenho os meus direitos. Sim, você tem seus direitos, mas o guarda, quando ele lhe para, ele faz uma abordagem, ele está exercendo o direito dele e o direito da sociedade de ser preservada na sua segurança. Muitas pessoas carregam consigo armas, e o propósito de um policial, quando ele faz uma abordagem, é justamente evitar assaltos, evitar tráfico de drogas e tantas outras coisas ilícitas que acontecem no nosso meio. Então, o que Paulo está mostrando aqui para aqueles irmãos é que eles precisavam lutar contra essa insubmissão natural do ser humano. O ser humano, por natureza, é insubmisso. Basta com que a gente olhe para as nossas crianças. Eu não sei se vocês já lidaram com crianças, mas as crianças, elas não são fáceis de obedecer. Às vezes você tem que falar 20, 30 vezes a mesma coisa. Sabe, esses dias eu estava falando com uma das minhas filhas, estava dizendo para ela: minha filha, tire a roupa, vá tomar banho. Falei isso mais de 10 vezes. Até que na 11ª vez, sob um tom de ameaça, ela obedeceu. Então, nós somos naturalmente insubmissos. E nós precisamos lutar contra essa nossa natureza pecaminosa, uma vez que nós fomos regenerados pela graça. Então Paulo começa a mostrar para aqueles irmãos que ser um cristão significava também ser um cidadão correto. Um cristão, ele é um bom cidadão. Ele é um cidadão que obedece às regras que regem a sociedade local que ele está inserido. Todos nós estamos inseridos em algum tipo de sociedade e nós precisamos respeitar as normas que são impostas. Por exemplo, nós moramos em um país, conhecemos ele pelo nome de Brasil, mas se de repente nós fôssemos morar lá nos Estados Unidos da América, as leis que regeriam seriam diferentes. Muitas leis que temos aqui não se tem lá, e muitas leis que se tem lá não se tem aqui. Mas a obediência do cristão, ela precisa ser da mesma forma. O cristão, ele deve se submeter às autoridades. Por isso ele diz: lembre a todos. Lembrar a quem? A todos. Lembre a todos. Lembre aos líderes da igreja, lembre aos irmãos que se converteram recentemente, lembre a todos aqueles que se professam cristãos, que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Então, o cristão, ele não adere a nenhum tipo de insurreição social. O cristão, ele não vai aderir a nenhum tipo de movimento social que o coloque contra os governantes. Muitas vezes ouvimos: mas esses governantes, eles são corruptos, e isso e aquilo. Irmãos, o cristão é o único povo que sabe que a natureza do ser humano é corrupta. Então o cristão, ele não fica, sabe, como outras pessoas: meu Deus, aquele político escondeu dinheiro na mala. O cristão sabe que isso é natural do ser humano perverso. O ser humano decaiu, e quando ele decaiu, o ser humano se tornou uma pessoa inimiga do bem. Então, nós precisamos aprender a nos sujeitar às autoridades, porque nenhuma autoridade há que não seja constituída por Deus. E isso vale tanto para pessoas que estão governando corretamente, quanto para que estão governando incorretamente. Não se esqueça que quando Paulo escreve essa carta a Tito, quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele fala sobre essa mesma questão, lá em Romanos capítulo 13, quem estava governando o mundo conhecido era o Império Romano. E o Império Romano, ele não era um governo muito bom. Ele punha as suas vontades de maneira coercitiva no povo. Quem não obedecesse era morto. Então, mas ainda assim, Paulo vai dizer: olha, se submetam às autoridades constituídas. O único momento em que o cristão não se submete às autoridades constituídas, e nós temos esse exemplo muito claro no livro de Daniel, tanto na vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego, quanto na vida do próprio Daniel,
que nós, na qualidade de cristãos, não vamos nos sujeitar às leis humanas que nos colocam em oposição às leis de Deus. As ordenanças de Deus, elas vêm em primeiro lugar. Os próprios apóstolos disseram isso na presença do Sinédrio. O Sinédrio, que era uma liderança, tanto religiosa quanto civil no meio judaico, eles haviam tido uma reunião formal para julgar a pregação dos apóstolos de Cristo. Isso está logo no início do livro de Atos. E então, ao se reunir, eles dizem: tudo bem, nós vamos liberar vocês, mas vocês têm que se comprometer que nunca mais vão pregar acerca desse nome, desse Jesus. E então Pedro, na frente do grupo apostólico, ele vai e responde e diz: compete-nos obedecer antes a Deus e depois os homens, e não o oposto. Então aqui ele mostra isso. Então as autoridades, elas devem ser obedecidas, mas se por acaso alguma lei, alguma norma nos colocar em oposição contra a palavra de Deus, contra as ordenanças de Deus expostas na sua palavra, nós não vamos nos sujeitar. E então ele continua dizendo: sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo que é bom. Então aqui ele diz, mais do que isso, não é somente se sujeitar, mas obedecer. Obedeça, esteja sempre pronto a fazer tudo aquilo que é bom. Estar pronto a fazer aquilo que é bom significa entender que a nossa vida não deve ser vivida de forma passiva, mas deve ser vivida de forma ativa. O cristão não deve passar pelo mundo como se ele não existisse. O cristão necessariamente vai deixar não a sua marca, ele vai deixar a marca de Cristo no mundo. Jesus nos ensinou acerca disso em Mateus capítulo 5. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Então aqui nós vamos perceber: estejam sempre prontos a fazer tudo aquilo que é bom. E o que é bom? Essa é a grande questão. Será que é bom alimentar uma pessoa que está com fome? Será que é bom vestir uma pessoa que está com frio? Será que é bom de repente você dar um valor em dinheiro a uma pessoa que está passando por algum tipo de problema financeiro? Irmãos, essas coisas, elas não são nem boas nem ruins. O que vai dizer se algo é bom é se algo foi direcionado por Deus. Deus é aquele que é bom, e bom é aquilo que Deus nos direciona a fazer. Então, por exemplo, Deus direcionou que o seu povo destruísse toda a cidade de Jericó e matasse todos os habitantes de Jericó. Aí talvez você diga: isso não é bom. Para Deus isso é bom. Ele deu uma ordem: eu vou fazer com que as muralhas de Jericó caiam abaixo, e quando essas muralhas caírem, eu quero que vocês matem todos de Jericó, porque eles são pessoas que se colocam em oposição contra Deus e contra o seu povo, e se não destruirmos agora, eles se levantarão contra nós no futuro. Deus havia dado uma ordem a Saul: destrua os amalequitas. Mas Saul poupou o rei, poupou os animais, e Deus não se agradou. E ele diz: muito mais me agrado daquele que me obedece do que dos sacrifícios que são dados a mim. Esse é o nosso Deus. Então nós temos que desconstituir muitas vezes essa ideia de que a igreja é uma instituição de caridade, de que a igreja ela foi aberta de repente com o propósito de ajudar o necessitado. Esse não é o propósito da igreja. Ainda que façamos isso, mas esse não é o propósito. O propósito da igreja é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura, discipulando essas pessoas e ensinando essas pessoas tudo aquilo que Cristo nos ensinou. Agora,
quando estamos quando estamos realizando essa nossa missão, quando estamos desempenhando esse nosso propósito, nós também ajudamos aquelas pessoas que o Senhor coloca na nossa vida e que estão passando por necessidade. Mais importante ainda é entender que a ajuda que damos ou que devemos dar não pode vir do nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. A ajuda que devemos dar deve vir do Espírito Santo. É por isso que o cristão, ele não ajuda ninguém sem antes orar por aquela pessoa. Primeiro eu preciso orar para que o Senhor então, pela sua palavra e pelo Espírito Santo que vive de forma real no cristão, nos direcione para saber o que é bom para cada pessoa específica. Então, às vezes a pessoa te pede uma coisa, mas se você realizar a vontade daquela pessoa, ainda que você tenha a condição de realizar a vontade daquela pessoa, isso não vai ser bom na vida da pessoa. Isso, em vez de atrair a pessoa a Deus, vai afastá-la mais ainda. Isso não é bom. Então, nós temos que tomar bastante cuidado quando estamos ajudando alguém, para que não façamos isso pela emoção. Mais uma vez, a Bíblia nos deixa de maneira indubitável que o nosso coração é enganoso. Por isso, não dê crédito ao seu coração. O propósito do seu coração é te enganar. Enganoso é o coração e perverso. E o nosso coração, ele possui tanto engano em si, que é difícil até para nós compreendermos o que se passa no nosso interior. Por isso que devemos nos colocar nas mãos de Deus. Senhor, faça de mim, ou faça através de mim, aquilo que melhor lhe aprouver. Então aquilo que o Senhor nos mandar fazer, aquilo é bom, aquilo é perfeito, aquilo será agradável, porque essa sempre foi e sempre será a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. A igreja precisa tomar bastante cuidado para não começarmos a perder a essência da igreja e trocar isso como se a igreja fosse uma ONG qualquer, como nosso objetivo fosse o mesmo objetivo de uma ONG de repente que está para satisfazer a fome dos necessitados, ou uma ONG que foi aberta para ajudar pessoas com algum tipo de enfermidade. É por isso, irmãos, que eu sou totalmente contra a qualquer ação social vinculada à igreja. Ah não, pastor, no dia D a gente podia fazer um atendimento odontológico, um atendimento médico aqui, ia ser muito bom. Não ia ser não. O propósito do dia D não é esse. A gente pode até, tem alguém aqui com problema médico odontológico, a gente vai orar e na direção do Senhor vamos nos colocar para ajudá-los, mas o nosso propósito é pregar o Evangelho, e não podemos negligenciar isso, e nem colocar qualquer outra coisa concorrendo a isso. Nosso propósito não é ser bonzinho para o mundo, porque se a gente fizesse isso, o mundo ia aplaudir. Está vendo aquela igreja lá na Boca do Rio? Aquela igreja na Boca do Rio é uma igreja boa. Você viu lá? Ela não fica só esse negócio de pregação do Evangelho. Ela tem atendimento médico, ela tem atendimento odontológico, ela faz um monte de coisa boa ali. Está vendo ali? Aquela igreja é uma igreja boa. A igreja que é boa para o mundo, não é boa para Deus. Nosso propósito não é agradar o mundo. Nosso propósito é agradar a Deus. É claro que nós vamos ajudar as pessoas, mas a principal ajuda que damos a essas pessoas é ensinando o caminho que elas devem andar. Em vão vigia o sentinela, se Deus não guarda aquela cidade. Em vão vamos ajudar as pessoas, se elas não forem ajudadas por Deus. Por isso que a igreja precisa despertar para aquilo que é bom. Por isso que o que Paulo diz aqui, ele vai desenvolver isso mais abaixo, ele diz: faça, esteja preparado a fazer aquilo que é bom. Segundo lugar, não caluniem ninguém. O que significa caluniar? Significa atribuir um fato inverídico a uma pessoa. Então, é como se você dissesse, por exemplo: o irmão João, ele estava ontem bebendo uísque. Sabe?
Então, rapaz, irmão João fica ali com aquela onda de santo ali no final ali da igreja, bota esse óculos, essa blusa, ele não me engana não, que eu passei esses dias e eu vi ele bebendo uísque. E na verdade você não viu o irmão João bebendo uísque porque ele não bebe nenhum tipo de bebida alcoólica. De repente você passou, você viu uma pessoa parecida com ele, você nem se preocupou em averiguar se era ele de verdade, só porque a pessoa tinha um tupete bonito igual dele, você já achou que era ele. E aí você já foi no outro dia na igreja, irmão, você não sabe, o irmão João desviou, estava bebendo uísque ontem. Sabe, o cristão, ele tem responsabilidade naquilo que ele faz, e ele tem responsabilidade naquilo que ele fala. Nós não podemos falar o que vem na nossa mente, muito menos o que sai do nosso coração, muito menos aquilo que achamos que é certo. Nós falamos segundo os oráculos de Deus. Sabe, irmãos, a maledicência, ela lança a pessoa no inferno tanto quanto o assassinato. Mas eu não fiz nada de mal, eu não matei, eu não estuprei, eu não roubei, eu só falava mal dos outros, vai para o inferno do mesmo jeito. O maldizente, ele vai para o inferno do mesmo jeito. Por isso a gente tem que tomar bastante cuidado com a nossa língua. Tiago vai falar sobre isso. Ele vai comparar a língua com um leme do navio. E você vê aí, ele diz, sabe, o navio é bem grandão. Mas sabe o que é que dá a direção para o navio? É o leme, que é bem pequenininho. E ele diz, assim é a língua. Ela é pequenininha, mas ela é capaz de trazer grande destruição, principalmente quando ela vem em forma de calúnia. Quando você fala uma mentira acerca de uma pessoa e as pessoas ouvem, é difícil depois você poder consertar esse erro. Porque pessoas que ouvem, talvez você nunca mais se encontre com aquela pessoa e ela vai levar esse erro adiante. Por isso o cristão tem que tomar muito cuidado com aquilo que ele fala. Tiago nos dá um conselho que deve ser ouvido e obedecido. Que sejamos aptos a ouvir e tardios no falar. Você só deve falar aquilo que você refletiu antes. Aquilo que você refletiu com Deus. Aquilo que você pesou através da palavra de Deus. É isso que deve sair da sua boca. E aqui ele mostra: não caluniem ninguém. Não caluniem os ímpios. Ah não, mas os ímpios são ímpios. Mas meu irmão, não sai por aí falando mal das pessoas. Sabe, esse não é o nosso direcionamento. Nosso direcionamento é pregar o Evangelho. Nosso direcionamento é viver e propalar ou propagar a verdade. Nosso direcionamento não é sair por aí como juiz do mundo, apontando erros. Então temos que tomar bastante cuidado, irmãos, com aquilo que sai dos nossos lábios. Isso é algo comum àqueles que são insubordinados. As pessoas que não se submetem ao domínio próprio. As pessoas que não se submetem às autoridades constituídas, elas normalmente vão ser pessoas caluniadoras. Então ele diz que não caluniem ninguém, sejam pacíficos. Sabe, irmãos, a Bíblia vai nos mostrar lá em Romanos, no final, a parte final de Romanos, Paulo dá vários conselhos práticos e se aproxima muito do que a gente está estudando aqui. Paulo vai dizer: quando depender de você, tenha paz com todos. Eu creio que vocês já ouviram o ditado do mundo que quando um não quer, dois não brigam. E esse ditado, ele é verdadeiro. Nós não fomos chamados a contender, nós fomos chamados à paz. Sabe, quando depender de vocês, tenha paz com todos. Eu não vou impor a minha fé. Eu não vou sair por aí trazendo revolta e de alguma forma suscitando ira nas pessoas. Eu não vou fazer isso. Isso pode até acontecer enquanto eu estou pregando o Evangelho, mas esse não é o meu objetivo. O objetivo quando a gente prega o Evangelho é que as pessoas ouçam a voz de Cristo e se convertam. Algumas pessoas ficarão iradas e podem se levantar contra nós, mas esse não é o nosso objetivo quando pregamos. Se você prega para suscitar a ira de alguém, então você não está pregando para a glória de Deus. Eu já conheci pessoas que buscavam
saber a respeito de um assunto polêmico que determinada congregação não concordava e pregava aquilo de propósito só para contender. Então essa pessoa não está pregando para a glória de Deus. Essa pessoa nem servo de Deus é. Ela serve aos seus próprios propósitos. Quando pregamos a palavra de Deus, pregamos com amor. E por isso falamos a verdade. Se as pessoas se levantam contra nós quando falamos a verdade, esse não é o nosso objetivo. Por isso ele diz, sejam pacíficos, ou como Paulo vai dizer em outro momento, tenha paz com todos. O cristão é uma pessoa cordial, o cristão é uma pessoa sorridente, o cristão é uma pessoa, sabe, que ele muda ele muda o ambiente somente com a sua presença, pelo menos deve ser assim. A Bíblia diz que nós somos a habitação de Deus, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Quando Jesus vai dizer que nós somos a luz do mundo, a luz, irmãos, ela não faz nenhum tipo de barulho, mas ela muda o lugar, pois ela traz iluminação a um lugar que estava debaixo da escuridão. E assim deve ser o bom proceder de um cristão. Muitas vezes, independentemente dos seus lábios se abrirem, o seu comportamento vai trazer paz àquele lugar. Nós andamos na companhia do Espírito Santo. Aonde nós estamos, a presença de Deus está conosco. E isso deve ficar evidenciado através do nosso comportamento. Então ele diz, seja pacífico. Depois ele diz, amáveis. Sabe, irmãos, essa história de cristão que vive com a cara de quem chupou limão, maltratando os outros, falando grosseria com os outros, sabe? Essa pessoa precisa se converter. O cristão é uma pessoa amável. O que é uma pessoa amável? Sabe, essa palavrinha amável, ela traz consigo uma série de outros adjetivos. Amável, ele vai dizer que você precisa ser uma pessoa educada. Você precisa ser uma pessoa que tem compaixão e amor para com os outros. E quando ele diz que você tem que ser amável, você não tem que ser amável só com os crentes, você tem que ser amável com todo mundo, inclusive com os ímpios. Agora de repente você chega em um determinado lugar, vai fazer uma visita a uma pessoa, e essa pessoa tem lá um monte de imagem, né, de entidades do catolicismo ou do candomblé, e você já chega dizendo, aí é tudo demônio. Que amabilidade é essa? Que tipo de, sabe, paz é essa que você está disseminando? Ah, pastor, mas ali não é tudo demônio? Não, o demônio está primeiro em você. Expulsa primeiro o demônio que está em você, depois você se preocupa em expulsar o dos outros. Sabe, aquelas estátuas, elas não vão produzir nada em você. E elas não produzem nada na vida daquela pessoa. Aquela pessoa está sendo amaldiçoada pela adoração que ela dá àquela estátua, e não pela estátua em si mesma. Por isso nós precisamos entender que nosso objetivo é estarmos em espírito de oração, entendendo que a nossa, mais uma vez eu vou dizer isso, que a nossa passagem pelo mundo não pode ser à toa. Quando o Senhor nos leva a determinados lugares, principalmente quando nós estamos no meio de pessoas, em virtude do nosso convívio social, estamos no meio de pessoas que não dividem a mesma fé que nós precisamos continuar sendo amáveis. O fato de uma pessoa não dividir a fé que eu tenho, o fato da pessoa não acreditar no verdadeiro evangelho como eu creio, não significa que eu tenho o direito de maltratá-lo, de difamá-lo, de enfrentá-lo, de provocá-lo. Esses não são comportamentos cristãos. Por isso que o cristão ele tem que entender, irmãos, a profundidade de viver em comunhão com Deus. Quando Jesus diz aos seus discípulos, orai sem cessar, ele não está dizendo que o tempo todo você tem que estar de joelho 24 horas por dia na sua oração em secreto. Ele está dizendo que nos nossos afazeres diários, nós precisamos estar em uma intensa comunhão com Deus, que não pode ser perdida nem um segundo sequer. Então eu estou visitando uma pessoa que não é cristã, estou visitando profissionalmente ou socialmente essa pessoa, eu preciso demonstrar a amabilidade que Cristo me ensinou. É assim que nós vivemos. Por isso ele diz, sejam amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão. Essa palavra mansidão é uma das palavras mais ricas no vocabulário grego.
E a ideia de mansidão é daquele animal que foi adestrado e que agora ele faz aquilo que é certo, na hora certa, da forma certa. Não sei se você já viu aqueles cavalos de exposição, né? Quando você vai na Expo Rural, na Agro Rural, essas exposições que tem aí desses cavalos, tem um tipo de raça, se eu não me engano, manga larga, machador, né? Tem aqueles cavalos que andam bonito assim, sabe? E aí aquele cavalo, quando o camarada faz assim, ele fica parado ali, não se mexe. E de repente o cavaleiro dá uma ordem assim, você nem sabe o que foi que ele fez, o cavalo já começa a andar. E diz que tem uma andada picada, uma andada não sei o que, o pessoal que sabe, né? Eu sou orelha, não sei o que negócio de cavalo é para quem tem dinheiro, né? Então, normalmente eu sei de bicicleta. Então, aí ele está lá andando devagarzinho, daqui a pouco o cavaleiro dá uma outra ordem, ele já está andando mais rápido, daqui a pouco o cavaleiro dá uma outra ordem, ele já está correndo, e daqui a pouco o cavaleiro puxa e ele já para. Vê que ele faz aquilo que ele é conduzido a fazer. Ele não faz aquilo que ele quer fazer como animal, mas ele foi ensinado a fazer aquilo que o comando do cavaleiro diz para ele fazer. Então é isso que é o cristão. Quando lá o fruto do Espírito diz que é um domínio próprio ou equilíbrio, a primeira qualificação, a última qualificação do fruto do Espírito, algumas traduções é equilíbrio, outras traduções domínio próprio, é isso. Nós somos pessoas mansas, então nós dominamos os nossos ímpetos para que a vontade de Deus prevaleça diante da nossa. Deus mandou eu fazer isso, é isso que eu vou fazer. Deus me mandou tratar a pessoa desse jeito, é assim que eu vou tratar. Deus me mandou orar assim, é assim que eu vou orar. Deus me mandou ler a Bíblia assim, é assim que eu vou ler. Deus me mandou ofertar desse jeito, é assim que eu vou fazer. Por quê? Porque eu sou uma pessoa mansa. Eu obedeço harmoniosamente àquele que é o meu Senhor. Então ele diz: você mostrem sempre verdadeira mansidão. E essa palavra mansidão, nesse contexto que Paulo está nos apresentando, ela traz consigo a ideia de senhor e servo. Mais uma vez eu vou repetir a frase. Ele diz: olha, mostrem sempre verdadeira mansidão. Então, quando o cristão ele está andando pelo mundo, ele está sempre demonstrando que ele não está fazendo a sua própria vontade, mas que ele faz a vontade daquele que o salvou e que tem senhorio sobre a sua vida. Mostre isso para as pessoas. Sabe, então quando você ama os que te odeiam, quando você ora pelos que te perseguem, quando você ajuda ou faz o bem até aqueles que te fazem mal, as pessoas muitas vezes vão lhe perguntar: por que você está fazendo isso? Porque o meu Senhor me ensinou a fazer dessa forma. Mostre isso para as pessoas. Demonstre isso para as pessoas através do seu comportamento. Mostre sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Percebeu mais uma vez? O que Paulo está ensinando aqui, não somente para Tito, mas para ser ensinado à igreja lá de Creta, era que nós precisamos ser mansos, demonstrar essa nossa mansidão, não somente na igreja, mas principalmente fora dela. Muitas pessoas, elas são boas em tratar bem os cristãos. Muitas pessoas são boas em demonstrarem cristianismo no meio de crentes. Mas quando nós estamos diante de uma sociedade ímpia, muitas vezes nos comportamos impiamente. E é isso que Paulo está corrigindo. Mostre essa mansidão diante de todos os homens. Que todos os homens vejam que você anda de uma forma diferente, pois você obedece às normas do seu Senhor. Versículo 3. E agora Paulo vai nos fazer olhar para trás. Sabe, irmãos, uma das coisas mais perigosas que pode acontecer na vida de um cristão obediente é ele se tornar orgulhoso e soberbo. Sabe, muitas vezes você vê pessoas que eram alcoólatras e elas supostamente foram libertas do alcoolismo. E agora elas já estão sem beber há 4 ou 5 anos. E de repente ela está conversando com uma pessoa que é alcoólatra. E está dizendo para a pessoa: toma vergonha na cara, rapaz, para de beber. E ela se esquece que muitas vezes ela já foi assim.
E ela se esquece como foi difícil para ela sair das trevas e vir para a luz. E eu estou falando isso do ponto de vista secular, porque do ponto de vista bíblico isso é mais sério ainda. Do ponto de vista bíblico, todos nós ainda estaríamos em trevas se não fosse a graça de Deus. E se você foi transportado das trevas para a luz pela graça de Deus, você não tem nada de que se gloriar em você mesmo. É por isso que George Whitefield, um dos maiores pregadores da história da igreja, ele várias vezes ensinava para as pessoas da sua igreja, quando ele via algum bêbado, alguma pessoa largada assim na rua, ele costumava dizer: ali vai eu, se não fosse a graça de Deus. Nós precisamos estar sempre com isso diante dos nossos olhos, porque Satanás vai tentar pegar a sua obediência a Deus e transformar isso em orgulho e vaidade. Está vendo como eu vou para a igreja? Está vendo como eu dou oferta generosa? Está vendo como eu trato as pessoas com respeito? Está vendo como eu estou fazendo a obra de Deus mais do que outras pessoas na igreja? Não, se você está fazendo alguma coisa de bom, é pela graça e somente por ela. Então quem tem que ser aplaudido é Deus. Quem tem que ser glorificado é Deus, não você. Então Paulo vai começar a alertar os irmãos em Creta para que Satanás não entrasse no coração deles por intermédio do orgulho. Houve tempo em que nós também éramos. Você percebeu qual é aqui o pronome que Paulo está usando aqui? Ele está dizendo nós. Nós já fomos assim. Paulo está se incluindo. Paulo nasceu e cresceu como fariseu, mas ele diz que quando ele era fariseu, ele estava em trevas. E ele se coloca: todo cristão foi transportado em algum momento da sua vida das trevas para a luz. Aqui eu vou dizer algo que eu digo, já disse muitas vezes aqui no nosso meio. Uma das coisas que eu mais tenho receio de ouvir é quando uma pessoa vem para mim e diz assim: pastor, eu sou nascido e crescido na igreja. Normalmente uma pessoa que me diz isso, eu entendo como não se converteu ainda. Porque a conversão é a obra sobrenatural de Deus, trazendo de forma poderosa o pecador para a luz. E você pode ser nascido e criado na igreja. Se você não passou pela experiência da regeneração, se você não passou pela experiência da conversão, você é um religioso, você não é um cristão ainda. Ah não, mas eu aprendi quando eu era pequeno a orar, eu ia para a salinha das crianças, eu fazia assim, eu fazia assim. Você não se converteu ainda. Se você ainda não enxergou a malignidade que há dentro de você, você não se converteu ainda. Por isso que Paulo aborda e diz: lembre, houve um tempo em que todos nós éramos. E ele vai dar aqui duas qualificações. Em primeiro lugar, insensatos. O que é uma pessoa insensata? Dentre muitas possibilidades, o insensato significa aquela pessoa que não pensa direito. Esse é o insensato. Aquela pessoa que é nécio. Aquela pessoa que não sabe das coisas e acha que sabe. É o insensato. Você de repente está dizendo para a pessoa: meu filho, não é por aqui. E ele diz: rapaz, é por aqui. E aí você vai pelo caminho e quando vê lá a rua é sem saída. Esse é o insensato. Ele não sabe e diz que sabe. Ele não sabe de nada, mas ele pensa que sabe tudo. E Paulo diz: nós éramos assim antes. Todos nós aqui, antes de nos convertermos, tínhamos algum tipo de religiosidade. Acreditávamos em Nossa Senhora, acreditávamos de repente no Jesus da teologia da prosperidade, acreditávamos talvez no Jesus do Testemunho de Jeová, no Jesus dos Mórmons, no Jesus dos Espíritas. Todos nós tínhamos algum tipo de religiosidade. Mesmo aquele que se dizia ateu, ele tinha uma religiosidade. Qual era? Ele era o seu próprio Deus. O ateísmo é a religião daquelas pessoas que o Deus é o próprio ventre deles. Então a gente percebe aqui, nós éramos assim, insensatos. E em segundo lugar, desobedientes. Todos nós éramos desobedientes. Não, pastor, eu sempre fui obediente.
Eu estudei colégio militar, então aprendi a ser obediente, a obedecer regras. Não estou falando dessa obediência, eu estou falando da obediência a Deus. Como está escrito no livro de Romanos e no livro de Salmos, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, todos são insubordinados, todos são desobedientes, a menos que Deus regenere o coração do pecador e agora coloque através da regeneração o pecador na direção certa. Nós éramos assim, insensatos e desobedientes, mas perceba o tempo verbal que Paulo está usando. Nós éramos, nós não podemos ser mais assim. Se você ainda é um insensato, se você ainda é um desobediente, tem um problema no seu cristianismo. Nós éramos assim. Nós não somos mais assim. Como dizia um pastor chamado John Newton, graças a Deus eu não sou quem eu era. Eu também não sou ainda quem eu deveria ser, mas pela graça de Deus eu sou o que eu sou. Então, houve uma transformação nas nossas vidas, e essa transformação não parou e não vai parar. Ela é contínua até a nossa conclusão de jornada aqui nessa terra, quando estaremos no estado glorificado no céu. Houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Então, as pessoas que ainda não foram regeneradas, as pessoas que ainda não se converteram, são essas pessoas que nós éramos antigamente, enganados e escravizados por toda espécie de paixão e prazeres. Então, por exemplo, uma pessoa que senta numa sexta-feira à tarde para um happy hour, para tomar uma cervejinha com seus amigos, ele acha que está fazendo aquilo porque ele é livre, mas ele está fazendo aquilo porque ele é escravo. Ele é escravo dos seus prazeres. Uma pessoa que de repente no carnaval você conhece uma pessoa e se relaciona com essa pessoa sem ter nenhum vínculo com essa pessoa, e aí por que você faz isso? Porque você é livre. Não, você não é livre não, você é escravo da luxúria, da fornicação, da prostituição, da pornografia. Você é escravo, você não tem nada de livre. A pessoa que muitas vezes olha para a sua carteira, pega o seu salário e diz assim: não tem nada de dízimo, não tem nada de ajudar ninguém, esse salário é meu e eu sou livre para fazer o que eu quiser do meu dinheiro. Você não é livre, você é escravo da avareza. A Bíblia nos apresenta o que é liberdade. A verdadeira liberdade é viver em sujeição a Deus. Qualquer outra liberdade é escravidão. E ele diz aqui, há paixões e prazeres. Muitas vezes a gente pensa que paixões e prazeres são coisas benéficas na nossa vida, mas a maior parte são maléficos. O único prazer que verdadeiramente é maravilhoso na nossa vida é o prazer que vem de Deus. Quando nós sentimos prazer em Deus e naquilo que Deus propicia generosamente para nós, isso é válido. Mas qualquer prazer que é buscado e realizado pela força do próprio homem, esse prazer, ele não pode ser bom, ele não pode produzir nada de bom. Então ele diz que nós éramos assim antes, agora não somos mais. Mais ainda ele diz, olha o que ele vai dizendo acerca do que ele era, do que nós éramos. Vivíamos na maldade e na inveja. Era assim que a gente vivia. Não, pastor, eu era uma pessoa boa. Você não era. Você era má. E nós ainda precisamos lutar contra a malignidade no nosso coração. E às vezes a gente vê esse pecado aqui e a gente nem tem noção do poder destruidor que ele tem, que é o pecado da inveja. Por que os fariseus assassinaram Jesus? Por inveja. Por que Caim matou Abel? Por inveja. Por que Saul tentava matar Davi? Por inveja. Você percebeu o que a inveja é capaz de fazer? A gente vive no meio de pessoas que dizem, não, mas eu tenho uma inveja branca. E eu ouvi esse termo aí, eu nem sabia que tinha inveja verde, lilás, né? O que é inveja? Não, inveja branca é assim. Eu não quero o que é da pessoa, por exemplo, eu não quero essa calça vermelha para mim. Vou perguntar para o irmão, onde você comprou, que eu vou comprar igual para mim.
Então a suposta inveja branca é quando você olha para aquilo que é da pessoa e você deseja para si, mas você não quer tomar da pessoa, você quer algo igual da pessoa. Isso é inveja, irmãos. Isso acontece com pessoas que não estão satisfeitas com Deus e com aquilo que Deus tem dado para ele. A inveja é aquilo que está no coração do murmurador e do descontente. Você só sente inveja quando você não está satisfeito com a sua vida e nem com aquilo que Deus tem te dado. Uma pessoa que está satisfeita com Deus, uma pessoa que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, uma pessoa que sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele não tem inveja. Ele se entrega alegremente à providência de Deus. Por isso ele diz: antes nós éramos invejosos. Nós olhávamos para a vida de pessoas que nós achávamos que viviam melhor do que nós e nós desejávamos a vida dessas pessoas. Mas agora somos cristãos, nós não somos mais assim. Viu? Diga, filho. É porque no culto a gente não interrompe, só nos estudos. Mas eu vou abrir essa sessão para você agora. Quando uma pessoa admirar o seu pastor, a pessoa deseja assim, ter uma sabedoria, vamos dizer assim, isso é mal, certo? Isso é ruim. Você não tem que desejar ter a sabedoria de um homem, você tem que desejar ter a sabedoria de Deus. Então você, por exemplo, diz: eu vejo Deus na vida dessa pessoa, através da sabedoria, através do comportamento, e eu quero que Deus me dê uma sabedoria para que eu viva uma vida que glorifique a Deus como essa pessoa está vivendo. Isso não é inveja. Mas desejar a sabedoria da pessoa é inveja. Você tem que desejar a sabedoria de Deus. Muitas vezes Deus pode te dar mais, né? Vamos lá. Então aqui ele vai mostrar e vai dizer: escravizados a prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando aos outros. A gente era detestável, porque o nosso comportamento era ruim, mas a gente também vivia odiando todo mundo. Você já viu aquela pessoa que diz: não, vou botar uma bomba em Brasília, a bomba, a Congresso Nacional, vai dar uma bomba para os políticos tudo. Essa eleição agora, a gente tem que se revoltar. Olha a revolta. Nada. Uma pessoa uma vez já me disse: pastor, ladrão, esse vai morrer, mata. Bandido bom, bandido morto. Sabe, você vê gente de igreja dizendo isso. Você fica: meu Deus, o que é isso? Como assim, irmão? É misericórdia, compaixão, estão aonde? Então a gente olha para isso e ele diz: nós antigamente vivíamos assim, odiando tudo a gente odiava. Se não fosse segundo o nosso gosto, a gente rangia os dentes e sai da frente. A gente resolvia tudo. Eu não sei se vocês são da época, né, de Massaranduba, na porrola. A gente resolvia tudo assim, né? Por isso que aqui no CAC a gente resolve tudo o quê? Debaixo de oração, comunhão. Tão felizes, os irmãos do CAC às vezes estão conversando assim. A gente pensa que vai discutir, vem um e dá um abraço no outro. Tão bonito, né? E Deus é isso, irmão. Amém, irmão? Amém? Graças a Deus. Então antes a gente vivia assim, odiando tudo. Agora não, agora a gente ama as pessoas, né? A gente passa para as pessoas aquilo que a gente também recebeu do Senhor. Versículo 4. Mas quando? Olha que coisa maravilhosa. Então Paulo ele vai dividir a sua vida em dois momentos. Todo cristão ele tem a sua vida dividida em dois momentos. O momento do seu passado, aonde você vivia em trevas, e o momento aonde Deus transformou a sua vida. Aí ele usa essa palavrinha que dá essa ideia de oposição. Nós estávamos em trevas, agora nós estamos em luz. Nós estávamos na direção errada, mas agora nós estamos na direção certa. Mas quando? Quando fala de tempo. Teve um tempo na sua vida que Deus mudou a sua vida. Quando? Não como, quando? Quando foi isso? Não se esqueça, sempre traga isso consigo, o momento em que Deus mudou a sua vida, jamais se esqueça disso.
Mas quando da parte de Deus, você hoje não é um cristão porque você levantou o seu braço e aceitou Jesus. Você não é um cristão porque você tomou a decisão de se batizar. Você é um cristão porque Deus agiu na sua vida soberanamente. Ele abriu seus olhos, Ele abriu seus ouvidos, Ele trocou o seu coração, Ele colocou do próprio Espírito dele, que é Deus também, no nosso interior, para que agora fôssemos guiados por Ele. Mas quando da parte de Deus, não é da parte dos homens, da parte de Deus houve essa mudança nas nossas vidas. Nosso Salvador, como é o nome dele? Como é o nome dele? Como é o nome dele? Jesus, o Cristo. O nosso Salvador se manifestou. Nem todos nós tivemos uma experiência como Saulo de Tarso, mas todos nós, em algum momento da nossa vida, nos sentimos salvos por Cristo. A maior parte de nós teve esse tipo de sentimento genuíno quando alguém pregou o verdadeiro evangelho para nós. E aquele verdadeiro evangelho foi ouvido por nós, não como palavras de homens, mas como palavras do próprio Cristo, não falando aos nossos ouvidos, mas falando diretamente aos nossos corações. Nosso Salvador se manifestou nas nossas vidas. Da parte de Deus se manifestaram a bondade e o amor pelos homens. Quando Cristo aparece em nós, nós entendemos o significado da palavra bondade, o significado da palavra amor. A gente só vai entender o significado da palavra amor quando a gente entender a mensagem da cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É aí que a gente percebe que amor é esse. Quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens. Perceba, não é por todos os homens, mas é pelos homens. Essa bondade e amor não se manifestaram pelos demônios. Tem gente que está orando pela conversão de Satanás. Ô Senhor, converte, em nome de Jesus. Não, meu filho, eles já estão condenados. Mas na vida dos homens, tem gente que está orando pela conversão de bicho. Pastor, tem um cachorro, ele endemoniado, estou orando para que Deus salve ele, né? Você está dando risada? Faz esse negócio de animal. Tem gente que ama tanto o seu bicho que diz que só vai para o céu se o bicho for com ele, né? É capaz dele ir para o inferno sozinho, porque eu não sei se no inferno tem bicho, nem no céu. Então aqui a gente percebe, irmãos, que a gente tem que tomar muito cuidado. A bondade de Deus se manifestou para os homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados. Não foi nada do que você fez. Paulo, ele vai dizer, por exemplo, que se a salvação fosse por obras, ele estava bem. Ele era fariseu de fariseus, ele era hebreu de hebreus, ele era, obediente às leis do farisaísmo, mais do que a maioria da sua geração, mas ele ainda estava debaixo de condenação. Paulo estava na mesma qualidade dos judeus que são descritos no livro de Romanos. Eles têm zelo por Deus, porém sem entendimento. E uma pessoa que não tem entendimento não pode amar a Deus da forma correta, porque Jesus disse, sabe qual é o maior de todos os mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, força e... Então se você não tem entendimento, meu filho, você não pode amar a Deus. Por isso que Paulo vai dizer nessa mesma carta, no capítulo 12 de Romanos, não vos conformeis a este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então aqui ele diz, ele manifestou não por causa de atos de justiça por nós praticados, não foi porque você aceitou ele, não foi porque você veio para a igreja, não foi porque você fez nada de bom. Nenhum ato de justiça seu justifica você. Nenhum ato de justiça seu coloca Deus como seu devedor. As nossas obras de justiça diante de Deus são vistas como trapos imundos, se não forem em Cristo Jesus feitas. Mas devido à sua misericórdia. Então por que Deus nos salvou? Por causa da sua misericórdia. Romanos capítulo 9, e não depende de quem quer
e nem de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia. Naquele mesmo trecho ele vai dizer: pois eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Sabe? Você só está aqui porque Deus quis ter misericórdia de você. Você devia estar muito alegre, eu e você deveríamos estar muito alegres. Pela sua misericórdia, Ele nos salvou. Então perceba, é importante dizer, mostrar o que Paulo está falando. A sua misericórdia fez com que Ele nos salvasse. E o que é que Ele está falando aqui? Ele está falando de justificação. Justificação é um ato de Deus, é um ato jurídico de Deus feito de uma única vez por todas em favor do pecador que Ele elegeu. Então Ele justificou você. Você está salvo. Ah, pastor, mas o cristão ainda falha e ele está salvo? Está salvo, porque ele foi justificado. Como? Pelo sangue de Jesus. Ele nos salvou. Agora ele vai dizer como isso acontece: pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Agora Paulo apresenta uma outra doutrina. Qual é? A doutrina da santificação. A santificação, ela está intimamente ligada à regeneração. Você só vai poder se santificar se você for regenerado. Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode nem ver e nem entrar no reino de Deus. Aqui ele vai mostrar essa verdade. Ele nos salvou pela sua misericórdia, e através dessa misericórdia Ele nos regenerou e nos renova diariamente pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em nós vai nos moldando dia a dia até ficarmos com o caráter de Cristo. Todos os dias alguma parte do velho eu é destruída e uma parte da nova criatura é construída. O cristão, ele vai crescendo progressivamente e gradativamente pelo poder que agora habita nele, que é o Espírito Santo. Como aconteceu isso? Na regeneração. Quando Deus nos regenerou, Ele nos fez outra pessoa. Ele nos transformou numa nova criatura. É o que está escrito em Ezequiel. Ele tirou o coração de pedra, Ele colocou o coração de carne. Ele colocou em nós do seu próprio Espírito para que nós pudéssemos agora obedecê-lo. E essa regeneração nos levará inevitavelmente à renovação. Mas a renovação, diferentemente da justificação, ela não é imediata e total. A renovação, ela é devagar e ela é gradativa e ela vai acontecendo parcialmente aos poucos. Por isso ele diz mais, versículo 6, que Ele derramou sobre nós generosamente. Como Ele fez isso? Ele fez isso generosamente. O que é você derramar algo de forma generosa? Irmãos, vocês já compraram castanha na rua? Castanha é coisa gostosa, né? Castanha assim, assadinha, coisa de Deus, né, irmão? É coisa de Deus. E aí às vezes você vai comprar castanha, e aí você vê o camarada com aqueles potes de castanha, e de repente ele diz assim: a castanha, o saco é não sei o que, R$5. Aí você pensa que vai vir, né, um saco, de repente ele pega um saco desse tamanho. Aí ele bota aquele saco, ainda fica, né, um monte de espaço para colocar, aí você olha para a pessoa e diz assim: seja generoso, né? Aí o que você está dizendo? Bata um pouquinho assim, depois bote mais um pouquinho assim em cima. Então generoso significa dar além daquilo que nós esperamos, além daquilo que de fato precisamos. É como o salmista diz: quando o Senhor vem sobre mim, o meu cálice transborda. Ele não só enche o nosso copo, Ele coloca tanta água que transborda. É como está escrito no Evangelho de João capítulo 4, quando ele vai falar com a mulher samaritana, o Senhor Jesus. Ele diz: olha, se você beber, eu vou até beber, meu irmão, porque me deu sede agora. Da água da vida deu sede. Bebi um pouquinho. Se você beber da água que eu tenho para te dar, de você jorrarão rios, fontes de água. Ele está dizendo: não somente você vai ficar satisfeita, mas isso vai mudar a sua vida de tal forma que de você vai sair águas que irão satisfazer e influenciar outros.
É isso que ele está dizendo. O Senhor sempre age na nossa vida de maneira generosa. Ele dá muito mais do que de fato pedimos e necessitamos. Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E mostra que essa obra de Deus, ela foi de fato dispensada sobre nós pelo sacrifício perfeito de Cristo naquela cruz. Versículo 7, eu já estou concluindo, irmãos. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros. E aqui é importante a gente entender. A Bíblia vai nos dizer que nós somos justificados pela fé. Amém? Mais ou menos. Nós somos justificados pela graça. Como assim, pastor? Irmãos, não é o fato de você crer que te justifica. É o fato de Deus ter te dado graça que te justifica. Mas quando Deus nos dá graça, juntamente com a graça, Ele nos concede a fé. A fé é o meio pelo qual nós recebemos a graça. Mas nós somos justificados pela graça. É Deus quem nos justifica, de forma graciosa. Agora, isso acontece por intermédio da fé. A fé é o meio pelo qual a graça de fato chega até nós. Mas é pela graça que somos justificados e nos tornamos seus herdeiros. E aqui é uma outra doutrina muito linda na Bíblia, que é a doutrina da adoção. Eu e você somos agora vistos e reconhecidos como filhos de Deus. Agora, a nossa filiação é diferente da filiação de Cristo. Cristo é filho de Deus, amém? Mas quando a gente diz que Cristo é filho de Deus, é porque Ele tem a mesma essência que Deus o Pai. Ele e o Pai são um. Mas quando a gente diz que nós somos filhos de Deus, não é que temos a mesma essência que Deus, mas é que Deus nos reconhece como seus filhos. É um processo de adoção. Por exemplo, digamos que você tem 5 filhos. Amém? Você tem 5 filhos. Dizer aqui o irmão Vitor está com 5 filhos. Não, daqui para frente vai vir 2 casais de gêmeos, né? Aí ele está com 5 filhos, mas ele e a esposa dele, eles acham que tem pouco. Porque assim, a gente quer mais. Mas ela de repente já não quer mais ter filho de forma natural. Então ela diz assim, tudo bem, então vamos adotar. E aí eles vão lá e adotam uma criança. A partir do momento que os trâmites legais forem feitos, quando o processo de adoção for consumado, aquela criança que é adotada, ela vai ter os mesmos direitos dos filhos de Vitor, que são filhos carnais. No processo de adoção, você não é vinculado ao seu pai e à sua mãe biologicamente, mas você possui os mesmos direitos que aqueles que assim o são. Então, quando nós somos reconhecidos como filhos, nós recebemos tudo aquilo que Deus dispensa a Cristo. Mas é importante que nós somos filhos por adoção. Jamais teremos a mesma essência de Deus. É muito feio ver os crentes por aí dizendo que fazem e acontecem, né? São super-heróis. Não, nós sempre seremos fracos e falhos enquanto estivermos desse lado da eternidade. Mas isso não significa que não possamos celebrar a nossa filiação. Como está escrito em Romanos capítulo 8, porque o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Somos o quê? Somos o quê, gente? Filho de Deus. Tem algum filho de Deus aqui? Amém. Então o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, mas essa filiação se deu por adoção. E essa palavrinha que Paulo usa aqui, herdeiros, é justamente porque somos filhos, então herdamos tudo aquilo que é do nosso Pai, tendo esperança na vida eterna. Então o cristão, ele não tem somente expectativa na vida eterna, ele tem esperança. E como está escrito em Romanos, a esperança que o Senhor nos dá não nos decepciona. Por quê, meu filho Jean? Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Então aquele que tem esperança em Deus jamais vai ser decepcionado. A gente tem esperança na vida eterna, não é uma mera expectativa. Eu acho que o céu vai ser assim, eu acho que eu vou morar no céu. Não, eu tenho esperança que eu vou para lá.
Eu sei que eu vou para lá. A vida eterna é algo que a graça de Deus me deu. Então, irmãos, ele continua e diz agora, no versículo 8, fiel é esta palavra. Olha como isso é tão importante. O que Paulo faz? Fiel é esta palavra. Porque muitas vezes a gente lê coisas como essa e fica assim, será? Será que a gente é filho de Deus mesmo? Será que a gente foi justificado pela graça de Deus mesmo? Será? E aí Paulo diz, não coloque nenhum será, não coloque nenhum se. Fiel é esta palavra. Esta palavra é fiel. E ele diz mais, e quero que você afirme categoricamente essas coisas. Paulo está dizendo a Tito, é para você afirmar isso com todo vigor, que o cristão foi justificado pela graça. O cristão não fica com medo da morte, o cristão não fica com medo de se encontrar com Deus, o cristão não fica com medo porque algumas vezes ele tropeçou. Não, o cristão sabe que ele foi justificado pela graça. Olha, irmãos, esses dias eu estava lendo um artigo de Martin Lloyd-Jones, e Martin Lloyd-Jones ele diz o seguinte: olha, se a pregação do Evangelho não tem trazido confusão na cabeça dos falsos crentes, então talvez você não esteja pregando o verdadeiro Evangelho. Como assim? Quando Paulo pregava o verdadeiro Evangelho, principalmente quando o verdadeiro Evangelho chegou em Roma, as pessoas começaram a dizer, já que a graça de Deus vai abundar no nosso pecado, então o que a gente vai fazer? A gente vai pecar, para que a graça de Deus abunde mais ainda. Muitas vezes quando a gente prega sobre a graça de Deus, quando a gente diz que a obra é de Deus, que a palavra é de Deus, que a ação genuína é de Deus, que a salvação é operada por Deus, aquele que é um pecador não regenerado, ele vai ficar o quê? Confortável. Ele vai dizer assim, já que é pela graça, então vamos chutar o balde, chutar o pau da barraca. O verdadeiro Evangelho muitas vezes ele é entendido dessa forma. Por quê? Porque o pregador pregou errado? Não, porque o ouvinte não estava ouvindo certo. O verdadeiro Evangelho, ele tem que enaltecer a graça de Deus. E ele vai enaltecer a graça de Deus de tal forma que o ímpio, que o não regenerado, que o não convertido vai se sentir confortável no seu pecado. Mas aquele que é crente vai entender a preciosidade da graça e vai lutar contra o seu pecado com toda a sua força. Se a mensagem não tem sido confundida, talvez não é o verdadeiro Evangelho que você está pregando. É por isso que as pessoas amam pregar acerca de legalismo. Olha, se você não fizer isso, Deus não vai fazer aquilo. Olha, você tem que fazer assim. Olha, senão você vai fazer assim. Olha que você vai perder a salvação. Por isso que o homem prega acerca de legalismo. Porque o homem, ele é, como a gente disse aqui, presunçoso, nécio. Ele não entende da graça de Deus. Quando ele entende da graça de Deus, ele coloca a graça de Deus no mais alto lugar. De tal forma que os não convertidos não a entenderão. Por quê? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Quem é que entende a graça de Deus? Quem que é espiritual? E aí ele fala de forma espiritual sobre essa graça maravilhosa que o alcançou. Mas aqueles que não forem regenerados perverterão essa graça para a sua própria condenação. Por isso ele nos apresenta essa verdade, fiel a esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática das boas obras. Percebeu? A graça de Deus não vai fazer de mim um crente preguiçoso. A graça de Deus vai me transformar num crente operoso. Quando eu entendo a graça de Deus, o que Deus fez por mim, eu entendo que agora eu preciso viver por Ele. Eu entendo que a vida só vai ter sentido se for vivido para a glória de Deus. Não importa mais dinheiro, não importa mais casa, não importa mais prazeres temporais. O que importa agora é reagir diante de tão graça que me alcançou em Cristo. É por isso que ele diz, afirme essas coisas. Mas será que as pessoas não vão entender o contrário? Algumas vão, para a sua própria destruição. Mas aqueles que são de Deus vão entender da forma correta.
e vão dedicar a sua vida a Deus, como Deus dedicou a vida do seu Filho para salvá-los. Versículo 9. Evite, porém, olha o que diz, agora ele diz, evite, que significa evitar, significa se afastar, não permitir que essas coisas aconteçam. Evite, porém, o que a gente tem que evitar, irmãos? Contendas a respeito da lei. Não vou contender a respeito da lei. Ah não, sabe, tem que guardar o sábado. Não, você guarda o sábado. Guarda. Amém, meu irmão, fique em paz. Agora, você acha que o sábado, a guarda do sábado te justifica? Ah, eu acho. Então você não conheceu o Evangelho aí. Segundo o Evangelho, não tem diferença de dia e dia. Ah não, eu não como carne de porco. Tudo bem, meu irmão, a escolha é sua. Ah, mas quem come carne de porco está indo para o inferno. Aí não, aí você está errado. Porque não é o que a gente come que vai dizer se a gente está impuro ou não, mas é o que sai da nossa boca e não o que entra nela. Então aqui a gente precisa entender que a gente tem que evitar controvérsias e genealogias. O que é genealogia? Genealogia está falando dos antepassados. Então, evite genealogias. Por exemplo, tem gente que vai dizer, não, eu sou descendente de Abraão. Abraão é meu tataravô. Né? Eu sou judeu de sangue. Porque há 10 gerações atrás teve um judeu que era, judeu de sangue. Eu sou benjamita, eu sou da tribo de Levi. Né? Então tem pessoas que muitas vezes atribuem a algum laço consanguíneo algum tipo de virtude. Né? Como tem gente que diz assim, eu sou descendente de Hércules. Herói mitológico lá, por isso que eu sou forte. Então muitas pessoas elas atribuem a aspectos do passado, do laço consanguíneo, a algum tipo de virtude. Ele diz, olha, a gente não se entrega a esse tipo de coisa. A gente não se entrega, como ele diz aqui, a controvérsias tolas. É tolice ficar dizendo o que deve ou não comer, que dia é o melhor dia para adorar a Deus. Meu irmão, você tem que adorar a Deus todos os dias, a todo instante, em espírito e em verdade. Então, não se entregue a essas controvérsias e essas genealogias, discussões e contendas a respeito da lei. Não se entregue a isso. Nós não fomos chamados, a Bíblia vai dizer, ao servo do Senhor não convém contender. A gente não fica entregue a essas contendas tolas, como a própria Bíblia diz, elas são tolas, elas são discussões inúteis. Versículo 9 ainda, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Então a gente não vai fazer aquilo que é inútil, nós somos chamados para fazer aquilo que é útil. O Senhor Jesus nos ensina no Evangelho de João capítulo 15, e ele diz assim, eu escolhi para que vocês vão e deem frutos, e os frutos de vocês permaneçam por toda a eternidade. Ele não chamou a gente para fazer nada inútil. Ele não chamou a gente para ser um ramo inútil. Ele nos chamou para a gente fazer aquilo que é útil. Por isso, se as pessoas nos convidam a perdermos tempo com discussões inúteis, a gente vai evitar essas coisas. Vamos falar aqui sobre quem eram, os filhos de Deus e os filhos dos homens lá em Gênesis. Pastor, eu não consigo aceitar a Bíblia, porque a Bíblia vai dizer que Caim se casou. Mas Caim se casou com quem? Porque só existia Abel e Caim, Adão e Eva, e depois diz que Caim saiu da frente lá, saiu pelo mundo afora, e de repente Caim já casa. Ele casou com quem? Essa Bíblia é doida, eu não aceito mais ela. A gente não vai discutir sobre essa bobagem. A gente vai falar sobre Cristo, sobre o poder transformador da graça, sobre o céu, sobre o inferno, coisas que são úteis na salvação de todo aquele que crê. Mas acerca de lendas e genealogias, a gente não vai ficar perdendo tempo com essas bobagens, porque ele mesmo diz aqui, são inúteis e sem valor, não possuem valor nenhum. E ele diz mais, quanto àquele que provoca divisões, tinham irmãos que estavam provocando divisões. A palavra divisões aqui vem de uma palavra bastante conhecida, que é a palavra heresia. Então, divisão significa, é aquele que está
levando outras pessoas debaixo de um falso credo. Então, aquele que provoca divisões, advirtam uma primeira e uma segunda vez. A gente não vai ficar divertindo o tempo todo a mesma pessoa que provoca divisões. É diferente de admoestar um cristão que quer aprender e que está errando. Então, ele diz, por exemplo, prega o evangelho com toda longanimidade. Então, eu ensinei uma coisa, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, a pessoa chega e diz, pastor, ainda não entendi. Ah, não, já ensinei 1 ou 2 vezes, não ensino mais. Não é isso que ele está dizendo. No ensino, a gente tem que ter longanimidade. O que ele está dizendo aqui são aquelas pessoas que provocam divisões. Então, essa pessoa que provoca divisão é porque ela acha que ela que tem a verdade. Então, ela surge provocando o quê? Divisão. Ela está lá naquele grupo e de repente ela começa a acreditar numa verdade diferente. Então ela se levanta propagando essa mensagem diferente no meio do grupo. Então aquele que é o pastor do grupo, ele vai dizer e diz, meu filho, essa mensagem não é o que a gente ensina aqui, não é desse jeito, biblicamente está errado. E aí você fez isso 1, 2 vezes, mas a pessoa continua insistindo nesse erro, mesmo depois de ser advertido 1, 2 vezes. Então o que você faz? Você não discute mais. Ele diz, olha, depois disso, rejeite. Rejeite. A pessoa quer acreditar na mentira, deixa ele acreditar na mentira. Por quê? Porque você não pode fazer com que ninguém deixe de acreditar na mentira. Só Deus pode. O máximo que a gente pode fazer é pregar. Mas a gente prega e ensina para aquele que quer aprender. Uma pessoa que acha que já sabe, ela nunca vai aprender nada. Se ela acha que já sabe de tudo. Então aqui ele está dizendo, você sabe que tal pessoa se perverteu. Por que ela se perverteu? Porque ela estava lá, ouvindo a verdade. Mas ela se perverteu porque ela foi atrás da mentira. Ela se perverteu e está em pecado. Pecado, irmãos, não é só algo que a gente faz com o corpo, com a mão. Mas pecado é, sobretudo, o que a gente faz com a mente. Nossos pensamentos, nossas ideologias, elas podem ser extremamente pecaminosas. Então ele diz, essa pessoa ela se perverteu, ela está em pecado, só porque ela está se levantando contra essa doutrina. Talvez para você essa palavra doutrina não faça, não tenha muita importância, mas para Cristo tem. Para os apóstolos de Cristo tinha. A ponto de João escrever, na segunda carta que João escreveu, ele diz, olha, se alguém vem ter com você e não traz com ele a sã doutrina, com esse, nem com mais. Olha como doutrina é um negócio sério. Então ele diz, essa pessoa está em pecado e por si mesma está condenada. Uma pessoa pode estar salva na mentira? Não. Uma pessoa pode estar salva na heresia? Não. Então, agora Paulo vai dar essas observações finais, eu já estou concluindo. Quando eu lhe enviar Artemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Por isso que muitas pessoas dizem que Paulo teria escrito essa carta de Nicópolis. E ele diz, venha ao meu encontro em Nicópolis. Mas ele iria enviar quem? Artemas ou Tíquico. Por quê? Porque a igreja de Creta ainda não estava amadurecida. Ela ainda precisava de supervisão. A liderança cristã daquela igreja que Paulo mandou com que Tito instituísse ainda não estava madura. Então precisava de um crente maduro na fé, de um obreiro aprovado que supervisionasse aquilo que estava acontecendo, para que aquilo que foi colocado em ordem não voltasse à desordem. Olha como a obra de Deus é algo sério. Olha como aquele que faz a obra de Deus tem que ter responsabilidade. Paulo não simplesmente diz, olha, venha ter comigo aqui em Nicópolis e deixe Creta aí. Ele diz, não, eu vou enviar Artemas ou Tíquico. Quando eu enviar eles, aí você vem. Enquanto eles não chegarem aí, você fica supervisionando aí, coloca tudo em ordem e não deixa que as pessoas retrocedam em relação à verdade. Mais do que isso, faça o possível para vir ter ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Então, naquela época, principalmente nessa região aqui, quando invernava, a pessoa ficava com a sua locomoção extremamente limitada. O inverno significava neve, significava ventos fortes, tempestades,
Então naquela época, quando chegava a época do inverno, a pessoa ficava na cidade que de repente ela estava e só continuava a viagem quando o inverno passava. Pois o inverno nessas regiões não é como o inverno muitas vezes aqui no Brasil. Então ele diz: eu decidi passar o inverno ali. Versículo 13: providenciei tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo. Em algumas traduções diz o doutor da lei, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. O Apolo, se lembra de Apolo? Estava lá em Corinto, que o pessoal de Corinto começou a idolatrar ele e correu de lá e continuou pregando o evangelho em outros lugares. Ele ia passar por Creta. Apolo era um missionário. Ele amava ir de cidade em cidade pregando o evangelho. E o que é que ele diz aqui? Ajude os verdadeiros homens de Deus a continuarem a sua missão. Quando ele chegar por aí, ajude tudo que ele estiver precisando para a viagem dele, providencie. Ele estava liderando a igreja. Então, pegue as ofertas, pegue os dízimos e ajude esse missionário para que a viagem dele continue. É o que Paulo vai dizer aos Romanos. Todo aquele que propagar o nome do Senhor, que clamar o nome do Senhor será salvo. Mas como clamarão? De quem nada ouviram. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então Paulo diz: Zenas e Apolo, percebeu? Sempre de dois em dois. Zenas e Apolo se tornaram uma dupla como Paulo e Barnabé, como Paulo e Silas. Quem é agora? É Zenas e Apolo, é o ataque da seleção, olha. Quando eles chegarem por aí, providencie o que for necessário para a viagem deles, que nada lhes falte. Seja generoso, seja participativo com a obra de Deus. Versículo 14: quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática das boas obras. Os cristãos verdadeiros, eles têm que aprender algo, a praticar as boas obras, porque antes a gente só sabia fazer más obras. Agora a gente tem que aprender a praticar as boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Então ele diz: olha, mais uma vez, nós não fomos chamados para passar em branco aqui na terra, mas nós fomos chamados para deixar a marca de Cristo na nossa geração. Então, sejamos entregues à prática das boas obras. Mais uma vez, boas obras, aquilo que Deus nos manda fazer, não aquilo que o nosso coração enganoso nos inclina a fazer, a fim de que supram as necessidades diárias. Olha o que ele diz aqui: olha, você ajudar aqueles que de fato estão necessitados pela direção de Deus e não sejam improdutivos. Versículo 15, Paulo se despede: todos os que estão comigo enviam-lhe saudações. Percebeu? O próprio Paulo não estava sozinho. Ninguém faz a obra de Deus sozinho, irmãos. A obra de Deus é algo que é feito em conjunto. A gente viu aqui, Zenas e Apolo junto, e o próprio Paulo, ele estava lá, muito provavelmente em Nicópolis, mas ele não estava sozinho, estavam com outros cooperadores com ele. Talvez Artemas e Tíquico, esses dois, talvez estivessem com ele lá, e ele diz: eles estarão aí em breve com vocês. Todos que estão comigo enviam-lhe saudações. Isso vai mostrar o quê? O amor recíproco que a igreja local tem com outras igrejas locais. Quando eu falo igreja local, eu estou falando daqueles que estão debaixo da verdade, pois não podemos ter comunhão com o engano e com a mentira. Mas uma vez que identificamos igrejas verdadeiras, que pregam o verdadeiro evangelho, nós precisamos ter comunhão e ser solidário com essas igrejas. Todos os que estão comigo enviam-lhe saudações. Saudações àqueles que nos amam na fé. Olha, percebeu? Paulo mandou saudações, mas para quem? Para aquele que nos ama na fé. Então você pode amar sem ser na fé? É o que mais acontece. Gostou de fulano, mas você tem que amar essa pessoa na fé. Você tem que amar essa pessoa no amor verdadeiro, no amor genuíno, no amor bíblico. Saudações àqueles que nos amam na fé. E a graça seja com todos vocês. Ele não mandou a graça somente para aquelas pessoas, ele mandou a graça para todo mundo que lesse essa carta. A gente acabou de ler ela. Que a graça de Deus, imagine, Paulo há 2000 anos atrás mandou a graça de Deus para você, cara. A graça de Deus seja com você. Mandou a graça para você, João. Cara, me senti importante. Paulo mandou a graça de Deus para mim. Aleluia. Mas se sinta mesmo, meu filho.
A graça de Deus seja com todos vocês. Maravilha, irmãos. É isso que a gente precisa, da graça. Nós passamos por muitas necessidades, irmãos, aqui na terra. Mas isso não é motivo de nos desesperar, porque nós temos a graça. Jamais nos esqueçamos disso. Eu fico tão triste, irmãos, porque na nossa caminhada cristã, principalmente no nosso ministério pastoral, a gente tem percebido, algumas pessoas são cristãs, mas quando elas são colocadas em um momento de adversidade, parece que não existe Deus, parece que não existe graça, começam a querer fazer tudo segundo o seu braço forte. Fulano está precisando de dinheiro, vamos se reunir aqui e fazer uma vaquinha? Você já orou? Não, ele precisa orar? Precisa orar? Meu irmão, quando um cristão me diz, precisa orar por isso, pastor? Ah, meus cabelos se rompiam, os corpos que eu tenho. Como assim precisa orar, irmão? A gente não é ímpio, não. Sabe quem é que faz isso? É o pessoal da maçonaria, é o pessoal do espiritismo. Eles que agem desse jeito. A fulana está precisando de algo. Sabe quando um maçom, ele entra na maçonaria, um monte de gente se junta e dá dinheiro para aquela pessoa. Nós não somos assim não, meu filho. Ninguém aqui é maçom, ninguém aqui é espírita, a gente é crente. A gente age segundo a vontade de Deus. Pastor, a igreja está precisando reformar, vamos fazer um bazar. Só se for na sua cabeça que vai fazer um bazar. Já se viu comércio dentro da igreja? Não, pastor, mas é para a glória de Deus. Comércio para a glória de Deus. Cuidado para Jesus não expulsar você do templo. Casa de Deus não se faz comércio algum. Casa de Deus, a graça de Deus se propaga gratuitamente, sem nenhum tipo de oposição ou resistência. Sabe, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está fazendo a obra de Deus. Por quê, irmão? Porque a obra é de Deus, não é sua. A igreja não é sua para você fazer o que você quer. O nome de Cristo que você carrega tem que suscitar em você responsabilidade, porque você carrega o nome de Cristo. Então, irmãos, vai fazer alguma coisa? O que a gente faz antes? Vamos orar, vamos confiar na graça de Deus, vamos pedir incessantemente a Deus. E se em oração Deus nos direcionou a alguma ação, aí sim, aí a gente faz as coisas por fé. Não, estava orando e Deus me direcionou a fazer isso. Se for conforme a Bíblia, aí sim, vamos lá. Todo mundo nessa direção. Mas para, irmãos, para de querer fazer as coisas para você ser bonzinho, para você ser tido como bonzinho. É por isso que um monte de gente me acha chato, insuportável. Até gente que gosta de mim não gosta do que eu falo. Por quê? Porque eu falo mesmo. Outro dia uma pessoa chegou e disse: ah, pastor, porque isso assim é tão bom, né? Eu digo: não é não. Não é bom não. Não orou. Não teve direcionamento de Deus. Só porque surgiu uma necessidade no meio do povo, a gente se desespera. Desespero, que negócio é? Deus não existe não? Você é ateu, virou ateu agora? Existe um Deus que é todo poderoso e que opera eficazmente no meio do seu povo. E é Ele que tem que nos direcionar nos nossos feitos. Somente Ele. Estou tomando esse remédio, por quê? Porque eu orei, Deus me direcionou a tomar. Glória a Deus pela sua vida. Não, eu estou tomando esse remédio porque eu estou com medo de morrer. Então não glorifica Deus na sua vida não. Tudo tem que ser direcionado por Deus, porque só assim nós teremos paz. A Bíblia diz que tudo aquilo que é feito sem fé é pecado. Se você não tem certeza absoluta que Deus te mandou fazer isso, é pecado. Ah não, mas isso é bom. Você acha que é bom. Deus não te disse se era bom, não. A gente tem que orar. Ah não, mas tem que ser logo. Então se é logo, minha resposta é não. Por quê? Porque você não está me dando tempo para orar, então quer dizer que Deus não quer que eu faça isso. Se Deus quisesse que eu fizesse isso, Ele mesmo ia providenciar tempo para que eu buscasse a Ele, porque foi Ele que me mandou buscar Ele em tudo. Não, a resposta tem que ser agora, tem que ensinar no papel agora. Não vou assinar nada. Vai perder a oportunidade? Não estou perdendo nada, estou ganhando tudo. Mais uma vez, eu vou repetir esse versículo que me assusta e que por conta disso me faz temer tudo aquilo que eu faço, porque eu faço em nome de Deus. Ele diz: muitos caminhos aos olhos dos homens se parecem direitos, mas são caminhos de morte. Não é que é um caminho ruim, é um caminho de morte para você, para outras pessoas.
Por isso que o cristão tem que ter responsabilidade com tudo aquilo que ele fala, com tudo aquilo que ele faz. E não sair por aí fazendo as coisas à torta e à direita, porque surgiu uma necessidade no nosso meio. Ah, fulano está grávida, vamos fazer um enxoval. Já orou? Ah, não, mas está grávida. Sim, e aí? Não está me dizendo nada. Pastor, você é tão insensível. Não, meu filho, eu sou crente. O crente ele tem que aprender a domar as suas emoções. Sabe? Nós somos cristãos. Nós temos um Deus que é vivo, que está no nosso meio e que vai adiante de nós no nosso caminho. E nós não podemos esquecer disso nunca, por nenhuma necessidade que apareça no nosso meio. Ah, estou precisando de dinheiro, vou trabalhar. Você já orou? Então, que o Senhor nos ajude, irmãos, a entendermos a responsabilidade que a graça de Deus nos dá. A graça de Deus é algo maravilhoso, mas também é algo que nos dá uma responsabilidade muito grande por termos sido visitados por tão grande graça. Que o Senhor nos ajude a viver corretamente. Ó Deus, nós te agradecemos por nessa manhã, Senhor, sermos ensinados na tua palavra, Senhor, pelo Santo Espírito de Deus. Nos ajuda, meu Deus, a despertar. Nos ajuda, meu Deus, a enxergar aquilo que muitas vezes está na nossa frente, mas ainda não estamos enxergando. Nos ajuda, meu Deus, a andarmos em conformidade com tudo quanto o Senhor assim nos deixou. Não permita, Senhor, não permita que haja em nós nenhum sentimento de separação e facção, mas que estejamos juntos no amor e na verdade no amor. Ajuda-nos, Senhor, a não fazer nada por inveja e por partidarismo, mas a nos movermos segundo a direção do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Derrama da tua graça, Senhor, e continua a derramar sobre nós, para que venhamos a fazer, pensar, falar tudo aquilo que glorifique o teu nome, e que não façamos nada que te desagrade, Senhor. Nos ajuda a viver uma vida, Senhor, condizente com o Evangelho de Cristo que nos alcançou. Em nome de Jesus oramos. Amém e graças a Deus. Amém, irmão? Saúde-se mutuamente com um cumprimento santo. E diga para o seu irmão, é isso mesmo, o caminho é estreito, mas é ele que leva para o céu. Amém.